Maravilha, Celso. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Realmente temos orgulho aí de ser acionados pelo Cianfesp, né? E sempre que possível atendemos, né? Na verdade, não vou nem dizer sempre que possível, porque 100% das vezes que fomos acionados, nós conseguimos organizar a agenda e atender. Então, quero agradecer a você, Celso, pelo convite, agradecer também ao Sérgio, que está aqui conosco, né, que integra também o sindicato, agradecer também o presidente do Cianfesp, né, o Arcângelo Nigro, e também todos os diretores desse importante sindicato, e dizer da nossa honra em poder atendê-los aí nessas demandas relacionadas ao direito tributário. E como o Celso já adiantou, nós vamos trazer alguns temas aqui relacionados a decisões proferidas aí pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Como sempre falo no início de palestras, né, eu estava até agora, né, 10 para as 4, eu estava numa reunião da OAB São Paulo, representando um dos representantes da OAB São Paulo, tratando de reforma tributária, e está vindo aí mais uma proposta que será apresentada, já foi apresentada à Câmara Federal, e vocês passarão a ouvi-la aí com maior frequência, que é o Simplifica Já. Então, ela resolve, na minha visão, alguns problemas. Eu não sou defensor, né, dessa proposta ainda, mas eu tomei conhecimento dela há pouco, tivemos uma reunião de quase 2 horas. Ela resolve alguns problemas da indústria, né, que não estavam devidamente abarcados aí pela PEC 110, pela PEC 45, e naturalmente não estavam abarcados pela proposta do governo federal, que ela é específica, está tratando, né, no início aí apenas da simplificação do PIS e COFINS, unificando, criando o CBS. E vai vir agora uma que resolve alguns problemas mais pontuais dessas outras 3 propostas de reforma, e traz algumas inovações que eu acho que é bastante importante, especialmente uma delas, né, que chama atenção no tocante a melhorar o relacionamento entre fisco e contribuinte, né, que imagino que seja um anseio, né, dentro deste processo de simplificação. Nós sabemos que redução de carga tributária não haverá, não é momento de se falar em redução de carga tributária, em razão de tudo que o nosso país está a enfrentar, mas a gente pode sim falar em simplificação e dar passos largos com relação a isso. A gente sabe que muita autuação e muitos dos problemas tributários enfrentados pelas empresas, eles decorrem da complexidade tributária, desse arcabouço jurídico tributário muito complexo, mas também do mau relacionamento, né, infelizmente, entre fisco e contribuinte. Tá? Então, faço só essa abertura. Nós vamos falar de algumas importantes decisões tributárias que foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre algumas matérias relevantes, e aproveitar para falar de alguns temas que tangenciam esses outros temas que nós vamos falar e que estão no Supremo Tribunal Federal aguardando o julgamento. Tá? Então, eu vou tentar já compartilhar a tela e a gente já dá o início aí o quanto antes. Aqui. Só, o Celso, se você puder falar para mim se está devidamente compartilhado aí, por gentileza. Está perfeito, Eduardo. Maravilha. Bom, são basicamente aí meia dúzia de temas, né? Então nós vamos falar aqui rapidamente Deixa eu voltar aqui, deixa eu tentar tirar uma tela que está aqui me atrapalhando. Um minutinho só, por gentileza. Pronto, consegui. Agora sim. Então, nós vamos falar aqui das contribuições de terceiro ao Sistema S. Então, este é um tema que está sendo discutido e que vale a pena trazê-lo aqui a conhecimento de todos.
um que nós já falamos em outra oportunidade, e é um tema também que foi enfrentado ao longo da pandemia pelo Supremo, que trata da inconstitucionalidade da majoração da taxa Siscomex. Teve um tema agora de agosto que trata da contribuição previdenciária, a não incidência sobre o salário maternidade. Aquela contribuição ao adicional de 10%, todos sabemos que ela foi extinta, mas existe uma discussão sobre esse tema, envolvendo especialmente as empresas que estão sujeitas ao Simples Nacional. Outro tema que a gente vem discutindo aí ao longo do tempo, que diz respeito à exclusão do ICMS da base do Piscofins, dentre outros temas que são desdobramentos desse tema principal, e um tema mais relacionado ao imposto de renda e contribuição social. Então, como a gente vê hoje, várias empresas recuperando tributos que foram reconhecidos como ilegais ou inconstitucionais pelos tribunais, e aqui a gente está tratando da não incidência, quando você vai fazer a recuperação dos tributos de imposto de renda e contribuição social. Mas vamos lá, então, já ao primeiro tema, que trata da não incidência. Então, essa é uma discussão de contribuição. Uns conhecem como contribuição às terceiras entidades, outros conhecem como não incidência de contribuição social ao Sistema S, e sabemos que essas incidências todas se dão sobre folha de salários, ou seja, a base de cálculo dessas contribuições é a folha de salários ou contribuições de terceiros, né? Então a gente sabe que no caso das indústrias, por exemplo, elas recolhem, além para aquelas, né, que estão sujeitas ao recolhimento sobre folha, né, da contribuição previdenciária, ela também tem as contribuições ao sistema, vamos chamar aqui de Sistema S, que é ponto 2 de INCRA, como consta aí, ponto 6 de SEBRAE, 1% de SENAI, 1,5% de SESI, aí a gente pula, obviamente, SENAC e SESC, e 2,5% de salário e educação, e a soma dessas alíquotas das contribuições de terceiros é 5,8%, tá? O que ocorreu, né? Só para trazer aqui um pouco da questão jurídica, vou tentar colocar da forma mais simples possível, mas essas contribuições foi dada a elas aí uma natureza jurídica específica, e considerando que ela tem essa natureza jurídica específica, ela poderia, segundo a Constituição Federal, ter como base de cálculo, isso de acordo com o artigo aí já no terceiro ponto aqui, né, do slide, de acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, as contribuições de terceiros poderiam ter como base de cálculo ou o faturamento, ou a receita bruta, ou o valor da operação, ou o valor aduaneiro, se tratasse de importação, não é o caso. E hoje nós sabemos que ela é cobrada sobre folha de salários. Então, o ponto da discussão é exatamente esse, ou seja, se for declarada inconstitucional as contribuições de terceiros, né? Porque ela tem uma base de cálculo errada, naturalmente as empresas que recolheram contribuição recolheu contribuição de terceiros indevidamente, terão aí valores a serem restituídos, tá? Então, basicamente é isso, justamente por quê? Porque a base de cálculo que está sendo utilizada para a cobrança é uma base de cálculo não autorizada pela Constituição Federal, que só autoriza faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro se tratasse de importação. Então, aqui é um tema importante, é um tema que está em discussão e que pode afetar as empresas de um modo geral e infelizmente, também os sindicatos. Tem uma outra discussão também, né, que
envolvendo outras duas específicas contribuições, mas também exatamente dentro do mesmo contexto de base de cálculo, né? Falando aí que não poderia ter uma base de cálculo distinta, né, daquelas que permitem ali, que são permitidas pela Constituição Federal, tá? Então, trouxe aqui só para, se eventualmente tiver algum advogado aqui ou outra pessoa curiosa, saber exatamente onde essas discussões estão se dando. E aí, no topo do slide, tem os recursos extraordinários, que são exatamente, eles demonstram ali onde estão acontecendo essas discussões, tá? E aqui, então, nós temos essa discussão da base de cálculo, né, que a base de cálculo utilizada é supostamente equivocada, por não se tratar de folha de salários, e tem uma segunda discussão, que diz o seguinte, olha, tudo bem, ainda que for folha de salários, o limite da base de cálculo deveria ser 20 salários mínimos, tá? Então, existe essa segunda discussão, que por quê? Né? Porque lá nos anos 80, para falar de uma forma bem simples para todos, né? A contribuição previdenciária sobre folha de salários e a contribuição de terceiros, elas eram ambas limitadas a 20 salários mínimos. Houve uma alteração legislativa, veja que nós estamos falando dos anos 80. Houve uma alteração legislativa em 86, e disse que, olha, a contribuição previdenciária de 20%, ela não está mais limitada à base de cálculo de 20 salários mínimos, ou seja, tem que ser o valor da folha de salários global, e não o equivalente a 20 salários mínimos para cálculo da contribuição previdenciária. Com relação à contribuição de terceiros, a legislação, a lei nada falou. Se a lei nada falou, e a Receita Federal entendeu ali, porque ela continua cobrando contribuição de terceiros, considerando como base de cálculo a folha global, existe um impasse, porque o contribuinte entende, de um lado, que a lei que foi alterada não abrange as contribuições ao Sistema S, de modo que ela tem que continuar limitada a 20 salários mínimos, e o outro lado dizendo que abarca tanto contribuição previdenciária quanto a contribuição ao Sistema S. Então, nesse primeiro quadro do lado esquerdo, traz aquilo que nós já conversamos, que são as contribuições ao Sistema S, o total de 5,8, que isso já é pago pelas indústrias. Num cenário normal, de normalidade, aí, que é aquele cenário que está em consonância com o entendimento da Receita Federal, a gente traz um exemplo aí do lado direito, onde nós temos uma folha de pagamento de 120 mil reais. Pegamos uma folha de um valor não tão alto, e quando se aplica, ou seja, a base é folha, quando se aplica ali a alíquota de 5,8%, não estamos nem falando dos 20%, porque esses a gente está partindo da premissa de que são devidos, né? A gente chega a um valor a pagar, que essa empresa está pagando, de 6.960 a título de contribuição de terceiros, né? Acontece que foi proferida uma decisão pelo STJ, agora em fevereiro de 2020, que dentro deste mesmo exemplo, ele limita, então ele diz que a contribuição de terceiros tem que estar limitada à base de cálculo a 20 salários mínimos. Hoje, 20 salários mínimos equivale, já aqui no segundo quadrinho, a R$ 20.900. Então, dentro de um contexto em que a base de cálculo está limitada a 20 salários mínimos, você aplicando a alíquota de 5,8, você chega a um valor total de R$ 1.212,20. Ou seja, ao invés de pagar 6.960, a empresa deveria, com base nesse entendimento, nessa decisão do STJ, pagar o valor de R$ 1.212,20. Ou seja, uma diferença total de R$ 5.748 por mês. Aí, ao final do lado inferior direito, nós temos a decisão, exatamente o recurso onde foi proferida essa decisão. E essa decisão é uma decisão da primeira turma. Essa decisão só tem validade entre as partes que participaram dessa demanda, mas a gente precisa dizer que existem pareceres
de grandes juristas favoráveis também à tese, ou seja, favoráveis aos interesses dos contribuintes, e também já tem decisões em vários lugares do Brasil também favoráveis aos interesses dos contribuintes. Não há previsão ainda de uma decisão sobre essa matéria de cunho vinculante, mas já serve ali como uma... É importante que se saiba que existe essa oportunidade tributária e que precisa, claro, né, do aval do Poder Judiciário para que você possa usufruir dessa oportunidade tributária. Aí só vou ler a parte que está grifada, que diz assim: a primeira turma, que é o órgão julgador, né, já se posicionou no sentido de que a base de cálculo das contribuições parafiscais recolhida por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de 20 salários mínimos. Ou seja, dentro do nosso exemplo, né, de uma folha de salários de R$120 mil por mês, dá uma diferença mensal de 5.748. Bom, colocados esses pontos, fiquem à vontade, o Celso também, Celso, na moderação, se quiser, alguém quiser se manifestar, fazer uma pergunta, e fico aqui à vontade para nós debatermos, tá? Uma pergunta, Eduardo. Nessa ação que pode se pleitear, inclusive, é o que se pagou a mais nos últimos 5 anos? Isso, exatamente, Celso, essa pergunta é boa, né? Porque aquilo que foi pago a maior nos últimos 5 anos, então, por exemplo, se uma empresa for pleitear o direito agora em outubro de 2020, ela vai poder retroagir até setembro de 2015. E os valores que forem recuperados, acaso sejam reconhecidos aí a favor do contribuinte, serão devidamente atualizados pela taxa Selic. Não que a taxa Selic seja a taxa mais... a melhor taxa, né, para a composição aí de juros, né, porque hoje a gente está falando de uma taxa Selic de 2% ao ano, mas é a taxa Selic acumulada no período. Tá? Eu fiz uma conta aqui muito besta, usando o teu exemplo, né? Então, se a gente puder recuperar os últimos 5 anos, se tivermos êxito, né, na ação, nesse caso se a gente estiver pleiteando a diferença do que foi pago a maior dos 20%, seria um crédito aí possível de praticamente R$345 mil, por uma folha de pagamento de 120 mil. E se fosse... Deixa eu só fazer um cálculo, só para a gente ter uma ideia de grandeza, né? E aí, no caso, se nós optássemos nossa empresa optasse por discutir realmente a inconstitucionalidade dessa aplicação do 5,8 sobre a folha, então seria pensar no número aí nessa folha de 120 mil, montante de quase R$420 mil, né? Isso, exatamente. Dentro desse exemplo, Celso, que é um exemplo de uma folha de salários que não é tão alta assim, né? Uhum. Então, é exatamente isso, né? Então, nós fizemos, por exemplo, um levantamento para uma empresa para poder fazer um trabalho desse aqui, que não é também uma empresa tão grande assim, né? E que os valores, eles se aproximaram de 2 milhões de reais. Então, eu acho que é para ficar atento, é um ponto aí de atenção, né? Porque se sua empresa está discutindo esse tema e sagra-se vencedora, né? E o concorrente não está, naturalmente você tem uma vantagem competitiva e eficiência tributária importante comparado a ele. Então, e aí tem aquela questão, né, Eduardo? Eu posso aguardar mais tempo para ingressar com essa ação, mas o que eu sempre vou pleitear é sempre os últimos 5 anos, né? Ao passo que se eu ingressar mais cedo, né, ingressar de imediato, eu vou poder aproveitar esses créditos até que
Quer dizer, no meu caso aqui, se eu ingressasse agora esse ano, eu poderia aproveitar 2015 até setembro, né, de 2015 até a época da sentença, seria isso? Isso é legal, porque assim, se você ajuiza agora, você interrompe a prescrição lá atrás, né? Então é como se você estivesse fazendo um corte em setembro de 2015. Se a sua ação hoje ajuizada, Celso, ela durar até 2025, por exemplo, Uhum. na hora de você recuperar como foi feito o corte, para falar de uma forma simples, né? Mas é a interrupção da prescrição, falando de forma técnica, você vai retroagir. Se a sua sentença final se der lá em 25, 2015 a 25, você terá 5 anos, 10 anos, né, de recuperação tributária. Então, tudo que você pagou a maior neste período ou indevidamente, no caso de reconhecimento da inconstitucionalidade da base de cálculo, que aí nós nem entraríamos na questão dos limites de 20 salários mínimos, né? Uhum. Aí você realmente teria aí um valor total de pagamento a ser recuperado aí nos últimos 10 anos dentro do exemplo. Uhum. E aí, no caso, desculpa estar fazendo um monte de perguntas, Claro, claro. mas você apresentou dois cenários, duas possibilidades aí de discussão, né? A empresa ela pode ingressar com uma ação com os dois pedidos, um sendo alternativa ao outro, olha, eu quero isso, mas se não for inconstitucional, eu quero pagar até 20 salários. Eu posso fazer isso? Ou o adequado são duas ações distintas? Exatamente, o Celso, essa pergunta também é ótima, tá? É apenas uma ação judicial. Aí você vai atacar aquilo que é mais benéfico. O que é mais benéfico? Judiciário, reconheça que a base de cálculo que eu utilizo, folha de salários, para pagamento das contribuições ao Sistema S, ela é uma base de cálculo inadequada. Sendo inadequada, eu não devo tudo que eu paguei de Sistema S, de contribuições de terceiros nos últimos 5 anos, deve me ser devolvido integralmente. Acaso o tribunal ou o judiciário, né, você não entenda que ela é inconstitucional, eu quero que você reconheça que o limite da minha base mensal não pode ser o valor global da folha de salários, mas sim 20 salários mínimos. Por quê? Porque a lei, lá em 86, quando ela sofreu alteração, ela tirou o limite de 20% para contribuição previdenciária e não tirou para contribuições aos terceiros. É assim que é moldado os pedidos nessa ação. Então, respondendo objetivamente, é uma única ação com pedidos alternativos. Obrigado, doutor. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer sobre essa questão que foi colocada? Podemos seguir? Vamos. Aqui, Celso, a gente volta, né, neste tema, porque nós sabemos que várias empresas que compõem o sindicato, elas importam, algumas delas existe importação até de produto acabado, em algumas linhas específicas, né? E outras matéria-prima, insumo e etc. Né? E dentro deste modelo de negócio, ela tem que pagar nessas importações a taxa Siscomex. E a taxa Siscomex, da forma que ela se encontra, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo, por uma simples razão. Eles majoraram a taxa de R$ 30 para R$ 185, e as adições nas declarações de importação, eles majoraram de R$ 10 para R$ 29,50. Qual que é o problema, a problemática jurídica deste caso? É que eles fizeram isso por portaria do Ministério da Fazenda, lá no ano de 2011, e a taxa Siscomex ela foi reconhecida como uma taxa de natureza tributária. Sendo uma taxa de natureza tributária,
e sabendo-se que você só pode majorar tributo ou criar tributo por lei, e portaria não é lei, né, porque a lei ela passa por um processo legislativo, nesse caso na Câmara, no Congresso Nacional, etc., ela foi declarada inconstitucional. Então, nós chegamos até a fazer um cálculo, né, para uma empresa que registra 7 DIs, por exemplo, por mês, ou 6 DIs, ou 5 DIs, ou 4 DIs, mas muitas adições, porque importam produtos aí diferentes, uma gama grande de produtos, ela teria nos últimos 5 anos, dentro deste contexto de registro de declarações, umas adições de 10 por mês, mais ou menos, algo em torno de uns R$220 mil. Né? Mais ou menos isso, tá? Por que eu estou dizendo mais ou menos? Porque a decisão do Supremo, o que ela fez? Em que pese ela ter declarado inconstitucional, ela aplicou uma correção monetária nesses valores. Né? Então é como se os R$30, né, eles pudessem, existe uma constitucionalidade se ele for majorado para, por exemplo, 60 e poucos reais. Por quê? Porque isso é uma correção monetária que foi aplicada no valor. Então, a inconstitucionalidade é desses 60 e alguma coisa para os 185, entende? Então, é isso que fez o Supremo. Aí a gente vem aqui para o próximo slide. Aí, o que é trazido aqui? A decisão, né? Então, vocês leem aí do lado direito, né? Plenário do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário, este é o número do recurso extraordinário, para quem quiser ver a decisão. E essa é a ementa, o resumo da decisão. E aqui na parte de baixo, né, na parte já aqui no rodapé, a tese que foi aprovada, né, e que ela diz que a inconstitucionalidade de majoração excessiva da taxa fixada em ato infralegal, ou seja, a portaria, a partir de delegação legislativa defeituosa, não conduz à invalidade do tributo, ou seja, a taxa Siscomex ela não é inválida. Nem impede que o Poder Executivo atualize os valores, como a decisão permitiu, previamente fixados em lei, não superiores aos índices oficiais de correção monetária, mas ela é inconstitucional. Então, eu declaro inconstitucional a majoração e não a taxa, sem impedir que o Poder Executivo atualize a taxa com base nos índices de correção monetária oficiais. Ponto. Que no caso, salvo engano, o que foi aplicado aqui foi o INPC. Tá? Então, vale uma atenção para aquelas empresas que são importadoras, porque aí aplica-se, Celso, em todos os casos que nós estamos falando, né, e falaremos daqui para frente, aplica-se tudo o que você falou. Recuperar os últimos 5 anos, atualizado pela taxa Selic, né? Neste caso do Siscomex, já há um reconhecimento da própria Procuradoria da Fazenda Nacional de que ela não vai mais contestar esses casos, então você ajuiza uma ação, 6 meses depois está definitivamente reconhecido o seu direito, e aí você pode utilizar o que você pagou a maior com outros tributos federais. Então, é um dinheiro que é do contribuinte. E quando a gente fala disso, não importa o quanto a partir deste momento, porque é um dinheiro meu e eu tenho que trazer de volta para o meu caixa. Né? Porque a própria Receita Federal e a Procuradoria assim reconhecem. Perfeito. Bom, vou passar para o próximo tema. É um tema que também envolve agora contribuição previdenciária, e é um caso que é trazido aqui porque ele foi julgado em agosto, há 20 dias atrás, no máximo 30 dias atrás, né? Do lado esquerdo aí nós temos o número do recurso extraordinário, o tema era o tema 72, essa decisão que foi proferida é uma decisão vinculante, ela vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, ou seja, para quem ajuizar essa ação, falando de uma forma bem popular, vai vencer a ação, né? Eu ia falar vai ganhar a causa, mas ia ficar muito popular, mas vai vencer a ação, vai ter ali o seu direito devidamente reconhecido.
que é a não incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade. Né? Para dar um exemplo, quando algum funcionário da sua empresa fica gestante, ela tem aquele período de licença de 4 meses, tem também situações específicas aí, tem até um convênio com o governo federal que você pode, que isso pode ser aumentado para 6 meses, eu esqueci o nome do convênio agora, mas as empresas... Acho que chamavam Lei do Bem, né? Lei do Bem, acho que é isso mesmo, Celso. Que era empresa legal, também tinha alguma coisa assim, né? O convênio. E aí tudo que é pago, né, a título de, entre aspas, salário para essa pessoa que está afastada, na verdade foi reconhecido que isso não é salário, porque isso tem natureza indenizatória, porque a pessoa naquele momento ela não está prestando serviços à empresa, ela não está à disposição da empresa, ela está em licença maternidade. Logo, a natureza dessa remuneração é uma natureza indenizatória e não salarial. Logo, não deve incidir contribuição previdenciária. Foi isso que definiu o STF. E aí, não tem como não falar, né? Tem muita oportunidade, e aí eu peço uma atenção especial de todos, neste contexto de contribuição previdenciária. A todo momento, a Receita Federal ou o Poder Judiciário está analisando base de cálculo de contribuição previdenciária, ora reconhecendo algumas que as empresas já incluem na base de cálculo como verbas que elas realmente deveriam incluir, mas muitas vezes reconhecendo situações sobre as quais não devem incidir a contribuição previdenciária. Então, nós estamos aqui falando do salário maternidade, mas a própria Receita Federal já reconheceu, por exemplo, sobre o aviso prévio indenizado, não deve incidir contribuição previdenciária. O STJ reconheceu recentemente o auxílio doença acidente, né? Então lá nós temos uma situação em que o STJ reconheceu e o STF não falou, eu não vou analisar. Então esse é o ponto importante, eu não vou analisar porque o auxílio doença acidente tem natureza legal, quem tem que julgar é o STJ e o STJ já reconheceu que não incide. Para a empresa que paga auxílio creche, a mesma coisa. Então, N situações que temos, por isso que eu pedi atenção, vale as empresas olharem para dentro de casa, rever a base de cálculo das contribuições previdenciárias, porque certamente existem grandes chances aí de estarem recolhendo contribuição previdenciária sobre verbas que não deveria recolher. Aí nós temos que tomar uma segunda atenção. Algumas dessas verbas, elas são imediatamente, você pode levantar o que você pagou indevidamente e já se apropriar dessas verbas. Tantas outras, você não pode fazer isso, sob pena de estar em risco. Então, como o salário maternidade, não existe ainda uma manifestação expressa da Receita ou da Procuradoria, logo precisaria de uma ação judicial. Então, são esses os cuidados básicos que devem ser tomados aí pelas empresas, pelos empresários. Mas olhar para isso pode representar uma economia tributária importante e de forma responsável. Então, esse é o ponto aí com relação a salário maternidade, tá? Bom, vamos seguindo, já é aqui um novo tema, e aí eu vou trazer duas situações prévias. Aquele adicional de 10% que as empresas eram obrigadas a pagar, nas demissões sem justa causa, elas eram obrigadas a pagar até dezembro de 2019, né? Ou seja, de janeiro para cá, todas as demissões que ocorreram, sobre elas não deveria incidir um adicional de 10%, a contribuição incidente aí nas demissões sem justa causa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Supremo julgou essa matéria agora em agosto, no início de agosto. Então, existia uma discussão judicial
nossa aqui, né, existem vários argumentos jurídicos, né, os quais não vale a pena trazê-los aqui, até porque o que eu vou falar agora, enfim, esvazia tudo isso. O STF entendeu que é constitucional essa cobrança. Então, quem pagou até dezembro de 2019, pagou e deveria realmente ter pago. É isso que o Supremo Federal disse. Nós não concordamos, mas foi o que a nossa Suprema Corte definiu, e sobre isso não tem mais o que falar, ao menos neste momento. Por que eu trouxe esse tema? Porque o tema continua válido para as empresas empregadoras e que são optantes do Simples Nacional. E aí, por uma questão muito simples, né? Para quem está no Simples Nacional, nós fizemos uma pergunta aí para o Celso, né? Ele falou que tem algumas dezenas de empresas do sindicato que são optantes pelo Simples Nacional e empregam, etc. Existe uma disposição na lei do Simples que diz o seguinte, que é essa parte que está em itálico aí. As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União. Essa contribuição dos 10%, ela foi uma contribuição fora das contribuições normais, né? E ela foi instituída e existe o entendimento de que as empresas do Simples Nacional, em razão desse dispositivo da lei, não deveria sobre elas incidir essa contribuição. Sob pena de qualquer contribuição que for criada pelo governo agora, ela também abarcar empresas do Simples, e não é essa a ideia de maneira nenhuma. Não foi esse o objetivo do legislador quando criou o Simples Nacional. E aí o Judiciário tem várias decisões do Poder Judiciário, isso ainda não foi enfrentado pelas instâncias superiores, mas de que não deve incidir sobre as empresas do Simples. Então, as empresas do Simples que pagaram isso até dezembro de 2019 podem discutir o reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade desse pagamento. Tá? Então, uma oportunidade muito específica aqui para empresas optantes pelo Simples Nacional. Aqui a gente traz só um exemplo de uma decisão que foi proferida, né? E aí nesse segundo parágrafo, né, o juiz coloca: entendo, contudo, que referida contribuição não é devida pelas empresas optantes pelo Simples. Isso aqui é um trecho dessa decisão que é citado do lado esquerdo aqui. Tendo em vista o advento da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples, que instituiu o regime diferenciado de tributação, a qual prevê em seu artigo 13 o pagamento da referida, não prevê, né, em seu artigo 13 o pagamento da referida exação. Logo, existem várias decisões do Poder Judiciário informando que esse pagamento não é devido pelas empresas optantes pelo Simples, tá? Então, este tema eu encerro por aqui e passo para o próximo já, para não ficarmos por muito Só uma tempo. perguntinha aí. Claro, vamos lá, Enio. Então, a questão dos 10%, se discutia 2019 para trás, né? Se era para receber de volta, né? E o Supremo disse que era constitucional aqueles 10% e quem entrou com a ação perdeu a ação. Agora, continua em vigor a lei que 2020 para frente não é devido os 10%, perfeito? Perfeitamente, Enio, é exatamente isso. E a única exceção que trazemos aqui é a exceção relacionada a empresas tributadas pelo Simples Nacional, mas a sua colocação está perfeita. Tá ok, obrigado. Imagina. Aqui, a gente traz aqui um tema que, enfim, né, todos os empresários, né, já ouviram falar, né, que é a exclusão do ICMS da base do PiscoFins, e a gente traz porque esse é um tema que ainda aguarda um julgamento definitivo do Supremo, é um tema, né, tornou-se popular no meio empresarial, né? Todo lugar que você vai, você ouve falar deste tema, porque a recuperação tributária decorrente dele ela é bastante relevante, né? Então, eu trouxe aqui porque dele tem desdobramentos, né? E tem um desdobramento muito específico aqui,
relacionado ao ISS, né? Então, o Supremo começou o julgamento da Lobato, Oi? Acho que abriu o microfone. Pô, desculpa aí. Posso continuar, Celso? Pode sim. O Supremo agora em agosto também, né, começou o julgamento de uma matéria que é um desdobramento desse caso do ICMS do Piscofins, que é a exclusão do ISS da base do Piscofins. A gente sabe, mas por que você está trazendo isso? Simplesmente porque a gente sabe que algumas indústrias, ela tem suas atividades ali segregadas, tem indústria que tem sim prestação de serviços também dentro da sua linha, dentro do seu modelo de negócio. E, então, esse é um tema importantíssimo. O relator do caso, que é o ministro Celso de Mello, ele já declarou inconstitucional também a inclusão do ISS na base do Piscofins. Quando o fez, deixou claro que essa discussão é idêntica aos fundamentos jurídicos, né, da exclusão do ICMS da base do Piscofins. Então, ou seja, não há que se discutir, mas aí o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo, não houve o julgamento definitivo. Mas existe isso, isso está em pauta. Existe também, a gente sabe, né, que dentro do Cianfesp, do contexto aí Cianfesp, muitas empresas, ou boa parte das empresas que optaram pela desoneração de folha de pagamento. Quando optaram pela desoneração de folha de pagamento, passaram a recolher a contribuição previdenciária sobre receita bruta, era essa a opção, não recolho sobre folha, vou recolher sobre receita bruta. E neste contexto, o ICMS também está incluído na base de cálculo. E existe uma janela de oportunidade importantíssima, porque também os fundamentos jurídicos nessa hipótese são exatamente os mesmos, e o Supremo já definiu, né, que não se deve incluir o ICMS na base do Piscofins, que incide sobre receita bruta. Logo, também não deve incidir na base de cálculo da desoneração de folha, que também é receita bruta. Então, é básico desta forma, e o Supremo já se manifestou. Nós sabemos que o Supremo é dividido em duas turmas, a primeira e a segunda. Ambas já declararam a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base da contribuição previdenciária, né, sobre receita bruta, desoneração de folha. Falta só o plenário falar, ok, realmente vamos consolidar então o entendimento e proferir aqui uma decisão que vai vincular todos os órgãos do Poder Judiciário. É isso que está faltando. Então, a recomendação que temos é que todas as empresas que não ajuizaram essa ação, assim o façam, para que tenham eficiência tributária melhor, para que tenham mais competitividade no mercado, ainda que não seja uma melhoria de competitividade imediata, ela ou será a partir do momento que você tiver esse ativo tributário para a utilização. Tá? E uma questão que está sendo também debatida, que diz respeito ao PIS e COFINS, né, a inclusão do PIS e COFINS, né, a impossibilidade de inclusão do PIS e COFINS na base do PIS/COFINS. Então, esse é um caso também que o STF aguarda julgamento vinculante, né? Então, todos esses casos estão ali na pauta do Supremo, serão decididos, né? E existe essa chance de o Supremo definir e modular os efeitos. O que significa modular os efeitos? Pode o Supremo, por exemplo, dizer, olha, vou julgar isso a favor do contribuinte, mas só vai ter direito a recuperar o que pagou indevidamente nos últimos 5 anos o contribuinte que tem sua ação ajuizada. Então, além do caso que o Celso bem colocou antes lá, que é de você fazer o corte e interromper a prescrição lá em 2015, tem este ponto também. As poucas vezes, e aí eu peço também atenção aqui, que o Supremo Tribunal Federal ele modulou os efeitos de decisão em matéria tributária, ele fez exatamente o que a gente está falando. Ele preservou o direito de ação de quem já tinha ajuizado e permitiu que apenas essas empresas pudessem recuperar aquilo que
pagou indevidamente nos últimos 5 anos, porque ele entende assim, essas empresas foram cautelosas, buscaram previamente o resguardo do Poder Judiciário, então é mais ou menos nessa linha argumentativa que segue o Supremo nesses casos. Então, a nossa recomendação é que as empresas tomem atenção a isso, porque realmente, assim, a nossa crença é que isso é ativo tributário para a utilização no médio prazo, tá? É isso. E tem alguma pergunta, Celso? Só um comentário, né, Eduardo, que o Cianfesp ele ingressou quanto com uma ação de exclusão do ICMS do PIS/COFINS, né, para os seus associados. Certo. Foi específica porque nós seguimos lá acompanhávamos a ação promovida lá pela Fiesp, né? E quando nós tivemos acesso lá a iniciar o pedido, a sentença, nós vimos que não foi pleiteado esse período dos últimos 5 anos, né? Então a sentença que as empresas já poderiam se valer, né? Ela daria para aproveitar dos créditos de setembro de 2017 para frente. Então, o Cianfesp, com a ajuda e com o auxílio do teu escritório, né, nós ingressamos com a ação exclusivamente para essa questão da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, tentando buscar os últimos 5 anos, né, Eduardo? Então, essa é uma ação que nós temos. As outras, realmente, nós não possuímos ainda e entendemos que ela é oportuna. Ainda mais porque, no caso da contribuição previdenciária sobre receita bruta, boa parte nós temos um segmento de produtos dentro do Cianfesp que ainda está na desoneração, que é o grupo lá de produtos que está no capítulo 84 e 81, que são as válvulas, as torneiras, né? Os demais produtos que estavam na desoneração saíram em janeiro de 2019. Então, aí, ingressando com uma ação hoje, para quem ainda não entrou, ingressando com uma ação, nós já perdemos aí 1 ano, né? Praticamente 1 ano e 8 meses aí, de crédito possível que a gente não vai poder mais se utilizar, né? Acho que quanto mais cedo a gente puder fazer isso, melhor para as nossas empresas. E uma outra questão, Eduardo, você poderia voltar um pouco? Acho que nem precisa. Tem uma outra questão lá da contribuição previdenciária sobre salários, é a discussão lá de 1/3 das férias também, né? Ô Celso, esse caso é assim, o Supremo, no microfone está aberto, né? Sim, está sim. Tá, desculpa. Esse caso, Celso, o Supremo julgou recentemente, mas isso vai ser objeto de embargos de declaração. O que o Supremo fez? E aí, assim, dentro do modelo do regime de previdência para servidores públicos, tá? Ele entendeu que não deve incidir contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Neste ínterim, já havia uma decisão do STJ, né, tentar falar da forma mais simples possível, vinculante, favorável aos contribuintes dentro do regime geral, que é o regime privado, né, dizendo não deve incidir contribuição previdenciária sobre o terço. Agora, o Supremo, por último, e agora em agosto, né, ele declarou constitucional. Qual que é a discussão que vai ter agora? Constitucional a partir de quando? Por uma simples razão. Tudo indicava, e inclusive o próprio STJ, que proferia uma decisão vinculante, ela só não tinha transitado em julgado. Ela vale a partir de quando a decisão do Supremo? E os fatos pretéritos e a segurança jurídica
Então tem várias questões em jogo, tem várias grandes entidades envolvidas, como o amicus curiae, né, que é o que nós chamamos, o amigo da corte ali, para tentar dar uma contribuição para que o julgamento do Supremo Tribunal Federal ocorra da forma mais justa possível. Então, ainda que ele tenha surpreendido a todos, já que houve ali a surpresa, que ele mitigue os efeitos da sua decisão. Né? Então, isso aconteceu. O que nós vimos também, Celso? Tem tribunais aí de instâncias inferiores proferindo decisões ainda favoráveis aos contribuintes. Mas é por uma simples razão. Ele vai sempre falar assim, olha, se a decisão do Supremo não transitou em julgado, alguns deles vão ter esse argumento. Eu posso ainda, não estou ainda vinculado ao entendimento do Supremo. Mas é muito transitório as decisões que são proferidas nos tribunais inferiores, porque a gente sabe, né, que a decisão do Supremo, ao final, é o que vai prevalecer. Obrigado, doutor. Só uma perguntinha. Eduardo? Oi, Enio. Aí está pendente ainda o ajuizamento de embargos infringentes, não é isso? Embargos de declaração. De declaração, mas com efeitos infringentes, né? É isso, exatamente, Enio. Agora, a questão aí é a seguinte, ó. O STF não podia julgar, porque é questão infraconstitucional e não constitucional. Essa é a grande discussão. Agora, se permanecer a decisão do STF, nós é que seremos prejudicados, porque o INSS pode retroagir os últimos 5 anos também, né? Exatamente, Enio, você tem... É muito pertinente esses comentários. A gente viu de tudo acontecer, mas é porque os sinais estavam claros de que o STF ia confirmar sua decisão, e também não tem sentido ele entender que tem natureza indenizatória no regime de previdência do servidor público e no regime geral entender que não tem. Então, é até meio estranho assim, o que está a acontecer. E tem esse ponto que você levanta. Sendo matéria de natureza legal, o que tem que realmente prevalecer é a decisão do STJ e não do Supremo. Mas agora, o que eu vejo? Né? A chance que o contribuinte tem aí grande com relação à modulação de efeitos. Justamente para a preservação da segurança jurídica. Perfeito. Gente, mais alguém tem alguma dúvida, por favor? Obrigado. Obrigado, Enio. Posso passar, Celso? Pode sim. Pode sim. Aqui é um tema, acho que já é o nosso último tema. Temas que nós falamos aqui, em alguma medida, não mas qualquer outro, né, que a sua empresa eventualmente já busque o reconhecimento do seu direito dentro do Poder Judiciário, se esse direito for reconhecido, a decisão transitar em julgado favoravelmente aos interesses da sua empresa, a empresa que tem esse ativo reconhecido e que for utilizar, ela vai ter que pagar sobre esse ativo tributário, imposto de renda e contribuição social. Então, eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo mais próximo da realidade da maioria, pelo menos. Você ajuizou a ação de exclusão do ICMS do PiscoFins. Você tem R$1 milhão para recuperar. Normalmente esse 1 milhão é o total, mas o seu valor principal vai ser algo em torno de 400 mil e 600 mil vai ser a título de Selic, né? E há um entendimento da Receita Federal de que quando transitar em julgado a decisão favorável ao contribuinte reconhecendo a devolução, o direito à devolução de um tributo, que naquele momento o contribuinte já pague tanto imposto de renda, contribuição social total aí de 34% sobre os valores reconhecidos. E o Supremo Tribunal Federal está para julgar uma questão
favorável, tá bom, enfim, existem, dentro de outros contextos, ele julgou favoravelmente, e que é o seguinte, a não incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre a Selic. Então, no exemplo que foi dado, se o seu valor a recuperar é de 1 milhão, mas 600 desse 1 milhão é taxa Selic, que o imposto de renda e a contribuição social não incida sobre esses 600 que é a taxa Selic. A gente sabe que legalmente a taxa Selic ela tem natureza de juros e correção monetária, por isso que não se cobra taxa Selic mais correção, porque ela já tem essa natureza, ela representa juros e correção. Juros, a natureza dos juros é uma natureza de indenização. O Supremo já definiu que não incide imposto de renda e contribuição social sobre indenização. Né? Então, e a correção monetária, nós sabemos que ela tem uma natureza jurídica de recomposição do poder de compra da moeda. Então, logo, não haveria ali sustentação jurídica para a cobrança de imposto de renda e contribuição social sobre taxa Selic, sobre juros e correção monetária. Porque o Supremo assim já definiu em outras questões. E agora a gente está... ele vai enfrentar a questão dentro do contexto de recuperação tributária. Então, esse é um caso que o STF já reconheceu a repercussão geral, esse caso pode ser incluído em pauta a qualquer momento, e aí isso é uma decisão favorável aos contribuintes nessa matéria, ele vai ter ali naturalmente uma aplicabilidade para todos os casos, né, em que as empresas discutem a recuperação de crédito tributário judicialmente e os têm reconhecido pelo Poder Judiciário. Então, é uma matéria de grande relevância, né? E justamente porque não há acréscimo patrimonial, né? Então, essa devolução dos 400 é o acréscimo patrimonial, e os 600, que é a taxa Selic dentro do nosso exemplo, não é acréscimo patrimonial, logo sobre ele não deveria incidir contribuição previdenciária. Eu tenho até, Celso, sobre esse tema, uma apresentação específica de uns 10 slides aqui, porque algumas grandes empresas ainda não discutem esse tema e pedem algo um pouco mais elaborado. Então, a gente tem todo o histórico deste tema, que depois nós podemos também disponibilizar às empresas aí que se interessarem, né? Obrigado. Também é um tema de grande importância. Uhum. Aqui são temas genéricos sobre os quais não precisamos falar hoje, mas eu coloquei aqui que são temas tributários que merecem também uma atenção especial dentro do momento econômico que nós estamos vivendo, né? Para que as empresas realmente olhem com carinho para alguns temas tributários, e a gente pode falar desses temas em outra oportunidade. E aqui alguns clientes que a gente atende, e aqui meu muito obrigado mais uma vez ao Cianfesp, ao presidente do Cianfesp, a toda a diretoria pela oportunidade, e a todos os empresários e pessoas que puderam estar conosco nessa tarde. A gente segue à inteira disposição de vocês, e mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, Eduardo. Posso tirar a apresentação aqui? Pode, deixa eu Opa. stop aqui, pronto. Mais uma vez, te agradecer pela apresentação, pelo trabalho. Uma coisa que nós tínhamos conversado, né, que é essa ideia de trazer algum tema que fosse voltado para as empresas do Simples, né? Porque muitas vezes, no final das nossas conversas, sempre tem um empresário que fala, pô, e o Simples, né? Não tem nada para a gente? Tem, né? Tem uma possibilidade de discussão. Uma delas é essa que você trouxe hoje para nós, né? Eu coloquei no convite que o Cianfesp, além de trazer essa apresentação hoje desses temas, ele tem uma proposta que foi aprovada em diretoria no início do ano, ela ficou suspensa em razão dos problemas que nós conhecemos, e ela está sendo retomada.
o Centesp passará a ingressar com essas ações em favor dos seus associados. Só que nós tivemos alguns problemas, e é interessante, Eduardo, se você puder até falar um pouquinho para a gente, né? Quando a gente fala em ação coletiva, no ingresso de uma ação, tem muitas empresas, ainda hoje, que têm muito medo dessa recuperação, de se aproveitar desse recurso. Nós tivemos, há uns tempos atrás, uma conversa longa com um dos nossos associados, que ele é muito bem assessorado, ele tem uma equipe jurídica interna, o trabalho foi feito por uma equipe jurídica externa, e eles ainda receosos, a diretoria, com o seu conselho, receoso de usar esses recursos. Hoje eles estão usando, que é no caso deles especificamente, exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Então, se você pudesse falar um pouquinho, se você entende, por que desse medo? Né? Eu sei que lá atrás, eu falo lá atrás, porque questão de 30, 20 e poucos anos, 30 anos atrás, tinha muita aventura na área tributária, né? Que o pessoal falava, tinha muita tentativa e muitas formas, às vezes, de aproveitamento de um tributo, né? De uma compensação, sem fundamentação legal, sem uma base legal, ou então se tentava por via administrativa, e a empresa, depois de um tempo, ia pagar essa conta com multa, juros e correção monetária. Né? Mas hoje isso já não é mais assim. Né? Existe até normativa da Receita Federal de orientação para aproveitamento desses créditos. Né? Você poderia falar um pouquinho sobre, tentar desmistificar um pouco essa questão para a gente? Está fechado, Edu. Desculpa. O Celso, é um receio natural, né? Nós passamos aí por um período, as empresas mais antigas, né? Elas vão corroborar isso, né? Então a gente passou aí nos anos 90, até no início dos anos 2000, pelo seguinte período. Várias normas foram identificadas como normas ilegais ou inconstitucionais, e não havia dentro da legislação uma trava para a utilização de crédito tributário reconhecido judicialmente. O que eu quero dizer com isso? Ajuizava-se uma ação, tinha uma decisão liminar favorável, e com base na decisão liminar, que é uma decisão que é considerada precária, porque ela não é uma decisão definitiva, ou seja, é uma decisão passível de recurso, os contribuintes começavam a tomar créditos. Por quê? Porque senão, se eu tenho uma liminar favorável, eu preciso de dinheiro para pagar tributo, pagar funcionário, eu tenho uma decisão que ampara um determinado não pagamento de tributo, por exemplo, eu vou fazê-lo. Porque eu preciso de dinheiro naquele momento. Mas, o que aconteceu, então, de lá para cá? Quando isso aconteceu, várias empresas tomaram créditos, várias ilusões, né, foram vendidas para as empresas, várias empresas pagam por isso até hoje, porque estão dentro de parcelamentos para pagar aí, tomaram créditos com base em liminar, foram autuados com multas qualificadas de 75%, 150% em muitas vezes, e hoje elas estão super receiosas. Por quê? Porque elas tiveram que pagar essa conta, porque ela teve uma má orientação lá atrás, mas a má orientação porque a legislação não trazia nenhuma trava. Hoje, isso foi percebido pelo legislador, obviamente. Em 2001, nós tivemos uma alteração no Código Tributário Nacional, e com essa alteração, o que ficou determinado? Qualquer ação judicial, ainda que a empresa tenha uma liminar favorável, todo o valor que ela pagou indevidamente, ele só pode ser aproveitado quando houver uma decisão definitiva. E aí eles chamam isso de trânsito em julgado. Quando houver o trânsito em julgado, essa é a expressão que é utilizada juridicamente, ou seja,
uma decisão sobre a qual não cabe mais nenhum recurso. Quando você tiver essa decisão, você vai poder, então, usufruir desse ativo tributário. Qual que é o receio que as empresas têm, às vezes, mesmo após o trânsito em julgado? O único receio que se tem que ter, normalmente, é a apuração dos valores. Então, assim, existem critérios para você fazer cálculos a depender da matéria que está sendo tratada. Então, qual que é a nossa recomendação sempre? Que você, se tiver 2 critérios, siga pelo mais conservador, para você não ficar dentro de um contexto de ganhei e não levei. Porque, às vezes, você faz um cálculo errado, você tinha ali 800 mil para recuperar, ou poderia ser 800 ou 1.200.000. Parta do cálculo sempre mais conservador, porque, de repente, essa diferença de 400, se for cobrada, com uma multa de 150%, você está dentro de um contexto de ganhei e não levei. Né? Porque eu fui autuado. Então, eu tive um benefício, mas não tive um benefício. Então, o grande cuidado realmente tem que ser com os cálculos. Mas, uma vez transitada em julgada a decisão, a empresa tem o direito legítimo em mãos. E aí, ela tem que usufruir, sim, desse direito. Não estamos falando de decisão liminar, não estamos falando, né, de uma decisão baseada em fumaça, né? Nós confiamos no Poder Judiciário, né? E se ele proferiu uma decisão e para mim ela transitou em julgado, logo eu tenho um ativo tributário que vai me trazer. Eu sempre falo, uso essas 2 palavras, né? Expressões eficiência tributária e competitividade mercadológica, né? Porque as empresas, para vocês terem uma ideia, né? Você vai conversar com o fisco dentro de um papo mais informal, o próprio fisco, o próprio auditor fiscal, e muitas vezes ele que recomenda. Porque você não pede para o seu cliente ajuizar a ação X ou Y. Ele não pode fazer nada, porque ele está vinculado às instruções normativas, às portarias, ao que está na lei não interpretada, né? A literalidade, basicamente. Né? E o advogado, por outro lado, ele pode discutir ali os termos legislativos, né? A forma aí, ele pode fazer uma interpretação mais favorável, colocar a situação para que o Poder Judiciário defina quem tem razão, sou eu ou é o fisco. E durante esse período em que a ação tramita, o contribuinte, por cautela, conservadorismo, nada a fazer. Obrigado, Dordo. Só uma perguntinha, Celso. Sim. Então, numa liminar, não adianta soltar muito foguete, né? Tem que ser mais cauteloso. Então, no caso, o mais correto seria assim, ó. Eu continuo pagando o tributo, mesmo tendo a liminar, e a hora que transitar em julgado, eu peço de volta, porque eu corro o risco de não pagar, a liminar cair, eu tenho que pagar o atrasado, né? Se eu não fiz provimento. Exatamente. Existe até uma previsão, o que tem acontecido muito, e isso aumentou nos tempos agora de pandemia, né? A empresa tem a liminar favorável, o que ela toma de decisão? Já que eu tenho uma decisão que suspende a exigibilidade daqui para frente, então daqui para frente eu não vou recolher determinada diferença tributária. Aí existe na lei dentro da lei 9.430, eu não vou lembrar agora o artigo exatamente, mas eu acho que é o artigo 47, que ele diz o seguinte: quando você o faz com base em decisão liminar, você tem uma decisão favorável, tirando, né, a sua operação do alcance de determinado tributo, se a sua decisão for revogada, você tem 30 dias para recolher aquilo que você deixou de recolher sem o pagamento de multa. Então, isso, como um trabalho de administração tributária da empresa, é interessante, porque ela pode estar dentro de por exemplo, uma tese de exclusão do ICMS da base do PiscoFins, deixando claro que o valor que ela tem que excluir com base no ICMS destacado, ou seja, está tudo muito redondo nesse sentido. Se esse valor representa, por exemplo, nós temos um caso aqui
de uma empresa um pouco maior, que essa exclusão mensal do ICMS representa para ele 120 mil por mês. É muita coisa. E no caso concreto, é uma empresa que está construindo uma filial, né? Ela está realmente colocando de pé ali uma nova planta, né? Então, esses 120 mil reais para ela faz toda a diferença. Então, ela está sabendo. Se amanhã o STF falar que o ICMS a ser excluído é o recolhido e não o destacado, ela tem uma diferença para devolver. Como ela está fazendo isso com base em decisão judicial, ela poderá devolver em 30 dias sem pagamento de multa, apenas de taxa Selic, que, como nós sabemos, está nesse momento 2% ao ano. Ok, obrigado. Então, aí, minha pergunta, a colocação, foi em razão do trabalho que o Cianfesp deve fazer. As ações que nós ingressaremos aí em favor das nossas empresas, ela acontecerá por adesão. Então, como é que vai funcionar isso? Nós vamos comunicar às nossas empresas, explicar sobre a ação, a característica dela, as possibilidades de recuperação e, tendo interesse a empresa, ela vai compor um grupo de outras empresas também interessadas no tema e nós ingressaremos com a ação. É uma ação coletiva, mas em nome de um grupo determinado de associados. É lógico, eu não entrei no primeiro momento, pensei, conversei com os meus sócios, com meus assessores, achei que é oportuno, nós vamos abrir outra ação. Então, essas ações elas serão feitas à medida que nós tivermos lá um certo número de associados interessados. Bem? Então, é um trabalho que o Cianfesp não fazia. Nós fizemos poucas ações coletivas, fizemos especificamente 2 ações coletivas e achamos por bem, até para preservar as empresas que têm receio de uma ação coletiva poder trazer prejuízo, apesar de ele não querer se aproveitar do crédito, ainda não ser bem visto aos olhos do fisco, nós entendemos que a melhor forma de agir seria essa. E aí, Eduardo, eu gostaria de, dentro das tuas possibilidades do escritório Correio e Porto, poder nos auxiliar nesses trabalhos. Legal, Celso. Estamos à inteira disposição de vocês, o Celso e todos, né? E nós já fizemos isso para algumas entidades, né? Algumas entidades de classe, né? Inclusive tem uma associação aqui da Zona Leste, né? Tem algumas ações até transitadas em julgado, favorável aos contribuintes, né? Nós patrocinamos. Então, assim, nós temos realmente experiência, né, em representação de entidades no Poder Judiciário. Até porque nós temos eu brinco, né, que é um escritório um pouco assim vocacionado nessa questão de trabalhar com entidades, né? Você sabe que eu estou na diretoria jurídica do Ciesp, na coordenação local aqui da Zona Leste também, enfim, né? Dentre outras entidades que nós chegamos até a constituir, né? Nós constituímos e eu estou como diretor jurídico de outras 2 que foram constituídas por nosso escritório, enfim. Nós temos um pouco dessa vocação de servir, né, as entidades de classe. Eu quero agradecer. Desculpe, alguém tem alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Agradecer todos aqueles que estiveram conosco na tarde de hoje. E aí, como nós estamos num grupo menor, hoje eu vou agradecer nominalmente a Darlene, ao Serafim, um amigo nosso, há muito tempo. Fazia tempo que não ouvia. Esse aí não é nem, não sei se é amigo, professor, não sei como é que a gente classifica que é o Enio. Não, você é meu irmão, você é meu irmão. Eu sou o irmão, eu ainda estou aprendendo. O Vini é uma pessoa sensacional, Enio. É verdade. O Vini é um cara que, se você tiver acordar num dia meio down, liga para ele. Às 4 da manhã, ele já vai estar a 200 por hora. Obrigado, Vini.
Stefani, Josiele, o Márcio. O Márcio é um parceiraço do Cianfesp. Ele conduz a BEMES, que é uma associação nossa, é um parceiro em todos os eventos. O Nelson, que é o nosso diretor administrativo. Obrigado, Nelson, pela presença de hoje. O Matheus, o Sérgio, o Walter Lee, que é um associado, um amigo nosso, associado do Cianfesp, da Metalúrgica Rocha. Eveline, o Gilson Galuzzi, o Fernando, Leonardo, Rodrigo, a Fabíola e a Carla. Eu não lembro agora. Tinha um outro, acho que era o Rodrigo, né, que é um associado nosso. O Nelson abriu aqui. Obrigado, Nelson, pela participação. E aí, nos próximos dias, nós vamos procurar encaminhar para as empresas essa orientação do trabalho que vai ser feito e como é que vai ser o funcionamento, né, dessas ações, ok? Muito obrigado pela tarde de hoje. Obrigado mais uma vez, Eduardo, pela ajuda, pelos ensinamentos, pelo compartilhamento do seu conhecimento. Obrigado. Obrigado, Valeu. Celso. Muito obrigado a todos. Valeu, um abraço para todo mundo. Parabéns aí, Eduardo. Obrigado, Enio.